Quem criou Deus? Deus criou o pecado ou o mal? O ateísta Bertrand Russell escreveu em seu livro Por que não sou um cristão que, se é verdade que todas as coisas precisam de uma causa, então Deus também precisa de uma causa. A partir daí, ele concluiu que se Deus precisava de uma causa, então Deus não era Deus. E se Deus não é Deus, então logicamente não há Deus. Esta foi simplesmente uma forma um pouco mais sofisticada da pergunta infantil: quem criou Deus? Até uma criança sabe que as coisas não surgem do nada. Então, se Deus é uma coisa, então ele também deve ter tido uma causa, certo? A pergunta é ardilosa porque escorrega na falsa suposição de que Deus vem de algum lugar e depois pergunta que lugar seria este. A resposta é que nem a própria pergunta tem sentido. É como se perguntássemos: como é o cheiro do azul? Azul não está na categoria de coisas que têm cheiro, então a pergunta é, em si, errônea. Da mesma forma, Deus não se encontra na categoria de coisas que são criadas, ou que vêm a existir, ou são causadas. Deus não é causado e não criado, ele simplesmente existe. Como sabemos disso? Bem, sabemos que do nada, nada pode surgir. Então, se alguma vez já houve um tempo em que não existia absolutamente nada, então nada jamais viria a existir, mas as coisas existem. Por isso, uma vez que nunca pode ter havido um nada absoluto, alguma coisa deve ter sempre existido. Esta coisa que sempre existiu é o que chamamos Deus. Salmos 90, do 1 ao 2, diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus, o Criador de tudo, também criou o pecado? Isaías 45, versículo 7: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Alguns versículos da Bíblia, tais como estes, tomados em separado do seu contexto, podem gerar grande confusão. Eles parecem dizer algo muito diferente de tudo aquilo que estamos acostumados a ouvir, e então, eis que surge uma nova doutrina, ou heresia. Na verdade, é preciso ler a passagem toda e entender o que, para quem e por aquilo que está sendo dito. Em Isaías 45, versículo 7, Deus está falando profeticamente ao rei persa chamado Ciro, que viria a ser usado por ele para a libertação de Israel. Veja o versículo do 1 ao 4. Isaías 45, versículo 7, a princípio, parece contradizer 1 João 4, versículo 8, capítulo 16, e Tiago, capítulo 1, versículo 13, e etc. Mas quando entendemos o significado da palavra hebraica para mal empregada no texto, o aparente problema fica resolvido. Vou lhe ajudar. A palavra hebraica para designar mal no verso é ra, e significa mal moral, a natureza perversa, e também males como inundações, terremotos, tempestades de granizo. Nesse contexto, ao compararmos com Isaías 47, versículo 11, vemos o termo mal se refere à desolação e às calamidades que Deus permitiria vir sobre os babilônicos por não terem se arrependido dos pecados deles. Leiamos Isaías 47, versículo 11. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Deus lhe fala que ele, o Deus de Israel, que Ciro não conhecia, era o Deus Todo-Poderoso.
Não era como os falsos deuses persas, que eram conhecidos e adorados por Ciro. Na sua grande religião nacional, os persas adoravam a duas divindades gêmeas, Ormuz, o bom espírito ou deus da luz, e Arimã, o mau espírito criador das trevas ou deus das trevas. Assim, eles tinham uma forma de doutrina onde todas as forças do universo se mantinham em equilíbrio pela ação de forças idênticas do bem e do mal. Essa mesma crença existe em muitas religiões orientais e hoje estão em evidência, infiltrada no meio de muitas das seitas pseudo-cristãs. O que Deus mostra aqui em sua palavra é que só Ele é Deus, fora de mim não há Deus, no versículo 5. Em outra versão, esse versículo aparece de forma ainda mais esclarecedora como: Eu sou o Senhor, sem rival, não existe outro Deus além de mim. Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. Satanás ou qualquer outro não é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Todos os outros deuses são falsos, porque são criaturas, seres criados, sejam os astros, os animais, imagens ou os anjos decaídos, como Satanás, que se apresentam como deuses. Quanto a esse Deus verdadeiro ter criado o mal e as trevas, como diz o texto, vamos pôr mais uma dose de pimenta nisto com outra passagem interessante e que suscita o mesmo tipo de dúvida. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o, um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, versículo 14. Acredito que as duas passagens dão o mesmo sentido. Em Isaías podemos pensar no sentido de que Deus é, então, o culpado pelo pecado, uma vez que foi ele quem criou o mal e as trevas. No texto de Samuel, poderíamos dizer que as más ações de Saul foram resultado de ele ter sido possuído por um espírito mau, e que, pior que isto, esse espírito mau vem de Deus. Isso contrasta com tudo que normalmente ouvimos sobre a pessoa de Deus, que ele é amor, é luz, etc. De fato, é isto que nos diz a Bíblia. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. 1 João 1, versículo 5. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4, versículo 16. Como pode ser, então, que esse Deus tenha um espírito mau para possuir a Saul, ou tenha gerado o mal e as trevas no mundo? Com toda certeza, este não é o sentido do texto. Nós erramos ao entender que esse mal e trevas mencionados se refiram ao pecado. Deus não criou o pecado, afinal, nele não há trevas nenhumas. O mal e as trevas que aqui se faz referência indicam sem dúvida os castigos do Senhor que recairão sobre os filhos rebeldes da desobediência. O raciocínio do versículo 7 é complementado pelos seguintes. Na verdade, ao lermos até o final do capítulo, veremos que Deus fala sobre o seu poder de salvar, livramento de Israel, bem como de condenar os rebeldes, no versículo 24. Mas, especialmente, nos versículos 8 e 9, ele proclama claramente isto: o mesmo Deus que formou a luz, Gênesis 1:3, e faz a paz, produz salvação. Veja Lucas 1, versículo 79 e Romanos 5, versículo 1. É aquele que cria as trevas e o mal, derrama ou faz chover a sua justiça sobre os que contendem com o Criador. Veja Atos 2, versículo 20, Apocalipse 11, versículo 8 e capítulo 19, versículo 15. O mal e as trevas de que Deus fala são as consequências do pecado e têm como origem a rebelião de criaturas de Deus. Ninguém sendo tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, do 13 ao 17. Quando entendemos o termo no original e a forma como o hebreu se expressa, apresenta Deus a fazer algo, mas que na verdade ele não impediu, conseguimos entender tais questões difíceis, e quando lemos o contexto geral das Escrituras, concluímos que Deus realmente não é o autor do mal moral, mas sim que ele permite que calamidades e desolações sobrevenham a nações rebeldes. Isaías 45, versículo 7 e o 47, versículo 11. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmo 5, versículo 4. Recapitulando, a palavra mal em Isaías 45, versículo 7 vem de uma palavra original que pode ter vários sentidos. Neste contexto, e em outros onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição. É o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações, no capítulo 45, versículo 1. E em 45, versículo 8, Deus promete salvação, paz e justiça, punição ao mal. Outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer em 2 Reis 22, versículo 16, foram punições e calamidades. Veja Josué 23, versículo 15, onde aparece a mesma palavra no original. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe. Precisam de uma causa, então Deus também precisa de uma causa. A partir daí, ele concluiu que se Deus precisava de uma causa, então Deus não era Deus. E se Deus não é Deus, então logicamente não há Deus. Esta foi simplesmente uma forma um pouco mais sofisticada da pergunta infantil: quem criou Deus? Até uma criança sabe que as coisas que Deus vem de algum lugar e depois pergunta que lugar seria este. A resposta é que nem a própria pergunta tem sentido. É como se perguntássemos: como é o cheiro do azul? As coisas não surgem do nada. Então, se Deus é uma coisa, então ele também deve ter tido uma causa, certo? A pergunta é ardilosa porque escorrega na falsa suposição de quem criou Deus? Deus criou o pecado ou o mal? O ateísta Bertrand Russell escreveu em seu livro Por que não sou um cristão? Que, se é verdade que todas as coisas